Olá, pessoal. Estamos começando mais um Superação Podcast para a honra e glória de Deus. Estamos no episódio número 71 aqui na Elo TV. E o Superação Podcast é isso: são histórias, projetos, pessoas que agregam na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Essa é a nossa intenção, sempre será a nossa intenção. E compartilhe para vocês, bem sincero, foi o que eu mais aprendi na vida, foi estar sentando, buscando trazer essa experiência das pessoas. Considero que foi a alternativa que eu vi na minha vida que me fez aprender mais e recomendo isso para vocês. É muito bom a pessoa escutar pessoas que trazem experiência. E hoje nós temos um podcast, um programa bem diferente. Então já quero começar agradecendo a todos os nossos parceiros, os patrocinadores que fazem esse projeto acontecer, estão conosco. Casa Shop Conceito, Guilas Pizzaria e Petiscaria, Solar Tech Mob e Doces de Mel. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, que veio de longe, está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua história, trazer um pouco da sua experiência, porque se fosse compartilhar muita coisa da sua experiência, nós tínhamos que fazer uma grande série com vários episódios. Quero agradecer, Joab Barros, JB, né, por estar Sim. aqui, né, de ter aceitado o nosso convite, uma agenda corrida, mas criamos esse elo e queria agradecer por você estar aqui conosco. Nada, que é isso. Obrigado, André. Eu que agradeço. Para mim é uma honra participar do podcast aqui. A gente veio dando uma olhada na estrutura, né? Você veio me mostrando aqui os bastidores e eu gostei bastante. Então, eu acho que vai ser uma conversa bem bacana, um papo legal aqui. E com a estrutura massa. Antes de nós começarmos na história do porquê você está aqui na nossa cidade, em São José do Egito, eu queria que você contasse um pouquinho. Quem é Joab Barros? A Joab Barros é um cara apaixonado por tecnologia, né? Desde criança, desde moleque. Desde 11 anos de idade eu mexo com computador. Claro, era um negocinho besta, um joguinho no MS-DOS, é, coisinha besta, bate-papo, era internet de escada ainda na época, enfim, Cara, caríssima, hoje. tinha que esperar da meia-noite, domingo depois, domingo o dia inteiro, sábado depois de meio-dia, né, para poder acessar a internet aí quando era de escada. Mas aí essa paixão, né, videogame, sempre gostei de videogame, aí eu entrei no computador e aí desde 11 anos de idade que eu mexo ali, que eu estou envolvido com o computador, isso me ajudou bastante no início, no meio e enquanto estamos aqui na minha profissão. Eu vejo que o formato. Nós temos muitos assuntos para entrar, mas já que você falou tecnologia, eu acho que é um tema muito interessante para nós entrarmos. A forma que as pessoas estão vendo tecnologia hoje é muito diferente da nossa época. É Eu muito digo isso, eu tenho diferente. 36 anos. Você parece ser novo que só, apesar da barba bem preenchida, mas a cara é de gente nova. Sou mais velho que você. Mas, pelo que você falou também, nós tínhamos mais. O meu sentimento é que nós tínhamos mais prazer por tecnologia. Sim, sim. Eu acho Hoje que tem mais tecnologia e as pessoas não estão aproveitando eu da acho que forma é isso. correta, né? Eu acho que é isso. A inteligência artificial chegando no mercado, a tecnologia que a gente não tinha celular, teve época que não existia, não tinha celular de fácil acesso para gente. Então, quando é uma coisa mais escassa, mais difícil, a gente sente mais prazer ali de, eita, comprei um computador, eita, comprei um iPad, e se interessar por isso. Hoje em dia, tá tudo muito fácil, tá tudo muito na mão, tá tudo muito na cara. Uma inteligência artificial, você chega e fala, ó, eu quero uma imagem assim, assim, assado, faz um prompt e ela te entrega pronto. Então tá tudo muito fácil, tudo muito na mão. A analogia que eu faço eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, morava a 10 minutos da praia. De 365 dias do ano, quantos dias eu ia na praia? 3, 4, Hum. 5? Claro, né? São exceções. Eu não sou muito de praia mesmo. Mas não era muito de praia. Mas agora eu moro em São Paulo. E a praia tá a horas de distância. Não dá para você ter um dia difícil, uma terça-feira difícil, e falar, eu vou dar uma espairecida na praia e volto para casa, como eu fazia em Natal. Então ficou mais escasso. Hoje eu gosto mais de praia. Eu queria ter mais uma praia mais perto. Então, basicamente é isso. A tecnologia tá fácil, muito fácil, de fácil acesso. As pessoas não querem, não tem muito Eu interesse de. digo isso porque quando você falou agora, eu puxo um pouquinho da memória de jogos, né? Quando a gente ia baixar um jogo, passava uma semana baixando o jogo. Aquela coisa. Hoje em dia você dá dois cliques, 5 minutos depois o jogo já está instalado no celular, no computador também é bem mais fácil, né? Você antes baixava um jogo pequeno, como eu disse, já teve gente de passar, acho que mais de semana fazendo download de um jogo.
você tinha um prazer de jogar, tipo, eu ia pra uma lan house e já teve vez de eu passar 10 horas numa lan house, chegar na a lan house, abrir, a pessoa quando sair lá já era de noite, de minha mãe ir lá na lan house e dizer, meu filho tá vivo, você se alimentou, de a pessoa criar calo no dedo de estar no controle ali, então, e hoje nós temos tudo isso e às vezes nós mesmos assim, não vai jogar não. É, exatamente, é isso mesmo. E você me descreveu aí agora. Você acabou de me descrever, que era isso mesmo. Videogame, o dedo fazia calo, colocava a camisa na frente do controle aqui para poder não ter o atrito muito forte do dedo com o controle. Enfim, tudo isso que você falou realmente era o que a gente fazia e hoje a gente está mais. A tecnologia tem tanta coisa aí, eu vou jogar hoje não. E Lan House também, eu passava o dia em Lan House, eu jogava Counter-Strike na época Também. e Aí então como sabe foi como esse é. processo? Agora vamos voltar para o processo. Como foi esse processo de vida? De você antes começou você entrando na tecnologia e trazendo isso como lazer, conhecimento, mas se aprofundou mais, inverteu a situação. Agora você tem o conhecimento e já propaga isso para outras pessoas. Como foi até chegar a essa etapa? Que eu gosto muito de falar do bastidor. Depois Legal. nós chegamos no palco. Tá, vamos lá. Eu entrei na profissão em 2008 e foi uma empresa de iluminação que tinha lá em Natal. Meu irmão foi trabalhar lá. Eu tinha dois cursos de informática. Isso valia antigamente, né? Era. Um cursinho ali eu tinha um curso de manutenção, outro curso de o Windows no geral, né? O Windows, o Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Office ali, HTML, enfim. É, e eu sempre gostei de informática e eu trabalhava como técnico de informática na época. E fazia alguns bicos. E aí meu irmão começou a trabalhar nessa empresa de iluminação e Em painel de LED em 2008. 2008. Quando eu abri minha loja de informática. Eu passei Foi 9 anos com a loja de que informática. legal, que Eu legal. não digo que ia demorar mais ainda, né? Não é só Aham. podcast, não. Ah, É uma série. a gente tem muito em comum. Já tô vendo que você gosta das mesmas coisas e é legal. Tem uma paixão assim pela tecnologia, pelo game, né? Pela informática. E Então, pegamos essa fase parecida, né? parecida, né? Mesma geração, eu tenho 38, você tem 36, então É. mais ou menos no mesmo período. Então, ele começou a trabalhar lá e aí chegou uma tecnologia nova lá que foi um piso de LED. Mas não é esses pisos de LED de hoje, que você vê a imagem certinho, alguns efeitos, uns efeitos abstrato bem, né? Não eram vários pixels que tinha ali, eram poucos, então eram efeitos bem para a época top, inovação. Para hoje não é uma coisa tão. Mas enfim. E aí ele meio que assumiu isso. Por quê? Por causa da cultura. Agora eu vou falar da cultura aqui do nosso segmento, iluminação e painel de LED. É, você não tem curso, você não tinha curso na época para fazer, não tinha um lugar, vou fazer um curso, um treinamento. Então ia entrando uma pessoa, você trabalhava nessa empresa de iluminação, chamava um amigo, o amigo ia ajudar a carregar um caminhão, daqui a pouco estava montando iluminação, daqui a pouco você falava, ó, você tem que decorar, aperta esse botão, depois aperta aquele. Não tinha um ensino. Era uma coisa que você ia aprendendo na tora, ia passando na tora para outro. Então não tinha muitas pessoas bem qualificadas para. Chegou uma tecnologia nova, vou assumir. Não, não tinha. Aí meu irmão não é muito da tecnologia, Moab não era muito da tecnologia, mas era bem desenrolado. E ele assumiu esse piso de LED. Com 4 meses que ele estava na empresa, ele me ligou e falou: Vem aqui na empresa que eu estou trabalhando para você ver que legal. Eu fui lá, estava montado um painel de LED também bem, nossa, muito ruim olhando hoje, mas na época era inovação. E E o todo painel de mundo LED. impressionado, né? Porque hoje Impressionado. não se impressiona tanto igual se impressionava naquela época, Exatamente. né? Eu mostrei para a galera aí sensores, smart tracking com a câmera que eu estou fazendo e tal. A galera se impressionou, mas não era como antigamente, não era aquela coisa mais. Mas era, realmente estava lá no showroom montado e eu cheguei aí, olhei, massa, legal, não sei o quê. Vem trabalhar aqui, não sei o quê e tal. Eu falei, beleza, eu vou. Aí fui trabalhar, em 2008 lá. E aí, então, foi assim que eu entrei na primeira empresa de iluminação. Então, era para carregar caminhão, descarregar caminhão no evento, montar iluminação, montar estrutura, montar tudo. Auxiliar. Só que com um grande diferencial, um auxiliar premium. Por mais que eu nunca mexi com painel de LED de iluminação, eu Mas tinha o entendia. quê? A informática. Eu era técnico de informática. E aí, quando eu cheguei lá, fiz uma leitura fácil do programa de controle do painel de LED e do piso de LED. Comecei a me destacar. E aí foi. Só que eu era auxiliar.
Eu montava iluminação, montava painel de LED, os caras falavam, ó, aperta isso aqui, faz isso, aí eu, mas por quê? Aí eu, mas por que eu vou? Não, porque senão dá errado, tal. Aí eu, beleza, aí saía, aí eu olhei o nome, Pilot 2000, o nome de uma mesa de iluminação. Eu Que é uma via das mais tradicionais, que é uma das inclusive, mais né? tradicionais. Até hoje, né? É, exatamente. E aí eu via aquele monte de número de 0 a 255, eu falava, caramba, como é que decora esse monte de número e tal? Só que não era para decorar, era para entender esses números. Então peguei o nome Pilot 2000, busquei um manual, sabia nem o que era, comecei a ler, aí comecei a aprender, comecei a estudar, aí me interessei. Então, pronto. Daí nunca mais eu parei. Painel de LED eu já dominava, porque eu já, depois de um tempo trabalhando lá, porque é informática, minha área. Mas mesa de iluminação nunca tinha tido contato. E claro, fui tendo ajudas, claro, né? Também não é, é um herói. Não. Ter Vai Arnaldo, apanhando também. Maxwell, Macarrão. Nossa, isso são nome de pessoas, né? Nome barra apelido de pessoas que me ajudaram muito. Tem outros aí, me desculpa aí quem eu esqueci, mas tem muitos. Então, nesse meio tempo, eles iam me ajudando, mas eu ia alimentando um banco de dados. Ô, Arnaldo me ensina isso, me ensina tanto na montagem como numa configuração, mesmo que não soubesse por que estava fazendo aquilo, mas falava como era para fazer, aí eu falava, tá, é para fazer assim, por quê? Aí eu ia atrás do porquê. Então aí fui começando a me destacar. E aí, e pronto. Então, e trabalhei aí, só que eu era muito danado, eu dava muito trabalho. Hoje eu não me orgulho de coisas que eu fiz. Com 10 meses nessa empresa, eu já estava querendo um aumento, porque eu não era técnico, eu era auxiliar, mas com 4 meses de empresa, 3, 4 meses de empresa, eles já viram que eu era desenrolado e falavam, ó, você vai ir responsável para esse evento ali. Os eventos iam menor. Aí eu já ia responsável com 2 auxiliares para mim. Aí o ego vai, né? Tipo, não, agora eu quero um aumento. Não, mas eu quero um aumento de salário e tal. Então, e eu hoje aconselho pessoas a não fazer isso, né? E aí eu ficava já com 10 meses, eu falei, caramba, aí eu já tinha responsabilidades e não, na minha cabeça eu não ganhava para isso. Então, e eu dava nó cego, faltava na segunda-feira, se eu trabalhasse no final de semana. Eu não me orgulho, Problemático. bem problemático, mas não me orgulho. Aí com 10 meses saí dessa empresa. Mas você fala, tá falando isso, eu acho que eu gosto muito, e às vezes eu falo alguma coisa na época de escola, ei, não, eu não ligava para estudar, foi expulso da sala de aula. Eu falei isso numa palestra que eu dei na Sim, escola. Eu disse, olha, eu tô me orgulhando de dizer isso porque eu mudei. exatamente. Então, por isso que eu tô É dizendo verdade, isso. Você legal. dava trabalho, você tem que falar mesmo com orgulho, porque serve de E exemplo, eu né? era jovem, né? Eu tinha 19 anos de idade. É. E eu vejo muito jovem hoje com essa afobação. Não, porque, ó, galera, vamos. Até pessoas mais velhas mesmo. A gente tem que se unir para aumentar o cachê e tal. Concordo, beleza. Mas o que que você vai entregar mais por isso? É só porque tem que aumentar o seu cachê, é só porque tem que aumentar o seu salário. E a sua entrega? E outra, não é entregou, aumentou, não. É uma entrega, uma constância, opa, é todo É o resultado um final, né? processo, é um resultado final, é todo um processo. Não é tão simples assim, agora eu sei isso, agora eu sei isso, aprendi a configurar um gabinete deitado. Agora eu vou cobrar mais, agora eu quero aumento na minha empresa. Não, não pode ser assim. E eu fiz muito isso, não me orgulho. Mas, voltando, isso eu tinha 19 anos de idade. Então, com 10 meses eu saí dessa empresa, dando nó cego, saí e fui trabalhar. E logo fui chamado para trabalhar numa empresa de multimídia, de projeção, de projetores. Então, eu já entendia de iluminação, já entendia de painel de LED, estava pegando agora projetores. Eu fazia instalação de projetores em universidades, instalação fixa, locação de projetor. Aí, às vezes, ia um projetor e uma mesinha de som e 2 caixinhas ativas. Aí eu já tinha que desenrolar, o projetor já sabia mapear, fazer tudo bonitinho. E assim, você ia aprendendo a mexer com som. Eu não manjo nada de som, tá? Mas eu não fico no prego. Se eu ver uma mesinha de som, um negocinho desse, eu consigo entender quem, o que é frequência, o que é um É agudo, um muito médio. amplo, né? Falando em mesa de som, É é muito, muito amplo. Às vezes, muito. muitas vezes, pronto, eu tava agora com um amigo meu, aí eu fui lá na mesa de som falar com ele, né? Que é um colega meu das antigas e tal. E é porque tem um projeto no meio de banda, tem muita coisa relacionada também nisso aí, mas assim, eu cheguei lá na mesa e tal, e ele com a Yamaha lá, tamanho dessa mesa que nós estamos aqui, que é o que o pessoal tá usando no som grande agora, Sim, né? Também, quando chega lá e tuf, 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 assim, com a agilidade e olhando de cara, tem que respeitar, velho. tem Quem é que técnico de respeitar. som, eu tô dizendo isso porque, da mesma forma, é o técnico de luz.
Sim, sim, Né? com Você chegar, certeza. assim... Então, são profissões que eu mesmo admiro muito, né? Que, igual você disse, é muito relacionado à tecnologia. Uhum. E também, assim, o bastidor eu gosto muito, porque eu sei que o que, é que cada pessoa fez para estar ali. Você está dizendo isso, mas tem muito mix, tem muita gente que apanhou muito, foi Sim, aprendendo, errando, dando isso. problema e fecha, mas assim, buscou. A mesma coisa é a gente aqui. A gente, os primeiros podcasts, as primeiras gravações que nós fizemos aqui na sede da LTV, são erros assim que eu digo, meu Deus, como é que a gente fazia isso? Né? Exatamente. Até ir trocando microfone, canopla, que fio. Então a gente vai aprendendo, vai apanhando. Pra você entender, eu tenho um monte de microfone. E isso em pouco tempo. Estou dizendo um Aham. intervalo de um ano e pouco. Sim. Eu tô de monte, eu acho que de microfone a gente fez. Eu acho que essa última etapa que nós trocamos, eu acho que já é a terceira, do que a gente trocou de tudo, de todos os Caramba. estúdios. Então a gente vai aprendendo, vai apanhando, né? Então eu acho que isso faz parte do processo. Aí vai. Eu acho que o grande diferencial é esse. O querer, né? Que você poderia ter nas primeiras experiências, poderia ter desistido e dizer, não, eu não quero esse real. Sim, e experiências pesadas, né? Pesada que eu tô falando de você chegar numa quinta-feira, começar a carregar caminhão pesado, 2, 3 caminhões, você e mais algumas pessoas, né? 10, 11 pessoas, era uma equipe top, era massa demais. Mas você passar a quinta, chegar na quinta-feira de manhã na empresa, carrega 2, 3 caminhões, se separa as equipes, vai, monta um evento, vai, monta outro, sei o quê, volta para a empresa, já carrega mais um caminhão, já é meia-noite, 1 hora da manhã, cochila ali pela empresa mesmo, acorda de 6 horas da manhã, toma um cafezinho na frente da empresa, já parte para outro evento que o caminhão já dormiu carregado, né? Aí já vai, ou já vai para outro evento, aí monta outro evento, aí opera, desmonta, carrega caminhão, vai para outro evento. Aí eu chegava na quinta-feira na empresa, a gente saía do domingo de lá, quando desmontava o último evento no sábado. A segunda-feira, aí por isso que na segunda-feira eu dava muito nó cego. Mas assim, era muito pesado, eram traumas pesados. Então, se fosse de desistir, realmente motivo teve de você dar 10 horas da noite, o evento começou e não tá pronto ainda, não tá. Falta você gelatinar umas lâmpadas pá, que não existia par LED na época. Você gelatinar a lâmpada, você ligar alguma coisa, e isso é muito ruim. Trabalhar sob pressão, não. Então isso dá um desânimo. Se a pessoa for de desistir, ela desiste logo, ela não aguenta não. Hoje é um pouco mais light. Tem os sofrimentos também da galera hoje. A gente Eu tiro meu chapéu, é, principalmente para quem é, faz parte de é sofrido, estrutura. é sofrido. O pessoal Não é realmente leve dá o não. sangue para o evento. Por isso que eu digo, eu gosto de falar de bastidor. O palco É, é outra coisa, é. porque realmente a gente vê assim, tem muitos exemplos, né, de gente que tem prazer assim de não, peraí, eu passei 2, 3 dias acordado ou mais, né? Tô dando só Aham. um exemplo aqui. Sim, Passamos, né? Porque como você disse, são equipes, né? sim. Passamos 2, 3 dias acordados, se alimentando sentado em cima de grid, meio dia em Às vezes ponto, dormindo em cima de case. dormindo em cima de case é quando você vê o palco lá, milhares de pessoas curtindo, É né? Então, é satisfatório. satisfatório, né? É satisfatório. E acho que isso que foi me ganhou. Isso aí pronto. Então, daí eu fui, né, estudando, continuei estudando. E sim, aí trabalhei 3 meses nessa empresa de projetores. Ó, eu falei que dava trabalho. Foi 10 meses na primeira empresa, saí meio arengado de lá. Não, não quero, é porque é isso e isso. Não, não dá não, Joab. Então, beleza, tchau. Enfim, foi basicamente isso. 3 meses na empresa de projeção. E aí aprendi muito lá também com Márcio, Adriano, nossa, Gustavo, caramba, lembrar desses nomes 20 anos depois 19 anos depois então, Foi marcante, então, porque para estar lembrando, sim, sim. Mas eu aprendi muito da área de projetor, de resolução, de imagem, então, até então, o mais próximo de um painel de LED que eu peguei até então foi o projetor. Não foi o painel de LED da empresa que eu trabalhei 10 meses. Porque era um painel de LED que um pixel era desse tamanho. Então, não gerava imagem. Eram efeitos coloridos. Não gerava uma imagem. Nenhuma imagem. Sabe uma imagem ruim? Aqueles primeiros painel que imagem P38, que a imagem era bem ruim. Não é aquele. É um que não era imagem, era cor. Então, era mais luz do que era LED, mais né? luz do que LED, né? O sistema que controlava é pelo computador, então lembra o sistema de controle do LED, mas realmente o efeito era mais de luz do que de visual mesmo, enfim. E então com o projetor eu aprendi de trabalhar com
de mapear, de fazer os cortes, que eu esqueci o nome agora, mas os nome o nome do, poxa, Keystone, ajustar o Keystone do projetor e tal. E aí eu aprendi isso porque a gente fazia instalação fixa e locação. Mas a empresa também fazia manutenção de projetor. Aí Adriano trabalhava na oficina. E eu sempre fui hiperativo, assim, proativo. Então, chegava, não tinha instalação nem evento, chegava na empresa. Aí era tipo um aquário daqueles dois que você me mostrou lá embaixo, da sala de edição Uhum. tipo um aquáriozinho assim, a oficina. Aí só que pequenininho. Aí eu vinha, aí abria assim, a Adriano tava lá, eu e a Adriana, ele, e aí, vem cá, senta aí, vamos conversar, bora. Eu ia, sentava na cadeira aqui, aí ele consertando lá, tal, notebook, projetor. Aí eu falava, esse notebook aqui, não, é porque isso, aí eu, peraí, vou te ajudar aqui. Aí comecei a entender um pouco de hardware, não conserto, ó, eu não sou técnico de som, não manjo de som, tá? Lembra disso. Eu falei que eu mexi ali numa mesa, é uma mesinha de 3, 4, 5 canal analógico ali, eu entendo. Não sou técnico de som, mas é um conhecimento de você saber o que é um fader, o que é um knob, o que é um efeito, o que é ativar o efeito, desativar. Então, esses poucos conhecimentos vai ajudando com outras coisas. E eu Que de são ramos conectados à luz e à LED, né? Exatamente. E aí, com a manutenção dos projetores, foi isso também. Nunca nem consertei, nem soldei, mas eu ficava pegando, olhando, ajudando. Aí, às vezes ele falava, esse notebook tem 2 ali que é para formatar. Eu falei, oxe, eu formato, pô. Eu ia, formatava. Aí, quando era lógico o problema, aí eu Eu desenrolava também ali, gostava de ajudava formatar. ele. Eu também, eu Há poucos sempre. dias eu paguei para formatar o computador do notebook. Eu não vou formatar isso nada, né? Eu não deixo ninguém. Só quem formata meus computadores sou É eu, só porque quem formata meu fica do jeito notebook da sou eu. pessoa. Isso daí eu não tô atualizado, muito atualizado no ramo de técnico informática que eu não sou mais há anos. Mas eu gosto e eu entendo de, pelo menos de formatar. E a formatação, o sistema operacional que você está usando, influencia muito nos softwares que a gente usa para iluminação e painel de LED. Então eu tenho que extrair o máximo de desempenho da minha máquina. Então formatar não é só você, vou instalar o Windows no meu computador. Qual Windows? O Windows 10, o Windows 11, o Windows 11 Home, o Windows 11 Pro, o Windows Home para Workstation. Tem programa que funciona melhor em cada um deles, né? Então tem que entender isso também, né? Que eu tenho Exatamente. certeza que há uma. Da mesma forma que era mais no passado, não. Para usar tal programa tinha que ser em tal Windows. Você Aham. percebe que ele tem uma funcionalidade melhor, né? Exatamente, isso mesmo. Aí, só que hoje simplificou mais. É tipo, o Windows Home é mais para computadores mais básicos. Você vai trabalhar com uma planilhazinha, um Word, um negócio. Uma máquina que não seja muito parruda de hardware, né? Não tem um processador muito top e tal. O Home é o que atende. O Pro é já para máquina parruda mesmo, porque aí tem funções e, enfim, que são melhor para esse segmento de uma máquina parruda. Uma máquina parruda de hardware e que vai consumir aquele hardware. E os softwares que eu uso para iluminação e painel de LED e projeto 3D, programa em 3D, ele requer muito da placa gráfica, né? E do processador e da memória RAM. Então, o Windows Pro é o ideal para isso. Aí, para Workstation, o Windows para Workstation é para servidores que são mais específicos. Então, tem mais ou menos essa divisão aí. Eu que faço todas as formatações. Eu sei que você tem muitas referências, eu quero que você fale também, se possível, alguma delas. Eu não sei por quê, mas eu tenho uma referência e tem muitas das ações dele e a gente poderia comparar, porque realmente eu achei muito parecido. Aham. Você me lembra muito de Steve Jobs. Que massa. Obrigado, meu Deus. Ouve o que? Por que eu vou estar dizendo isso? A forma que você começou, a forma que você começou é muito parecida com a dele. Você está num local, parece que dá choque. Não, peraí, isso aqui tá me incomodando, mas, tipo, mesmo que você não esteja tão por dentro, você entrou para aprender em um local. Mas tipo, começa a dar choque, vai para outro local, dá choque, mas tipo, é como se você disse, você for aprendendo um pouquinho dali, mesma forma. E até chegar o momento que se encontra, né? Até chegar, não, peraí, isso aqui Isso é eu muito decidi fazer satisfatório. isso aqui. Isso é muito bom. Eu aí, assim, por isso que eu achei muito, muito Isso. parecido, Que legal. mas queria que você até comentasse sobre isso também, mas eu achei muito parecido essa forma de, não, peraí,
Tô aprendendo aqui, aprendi ali, mesmo apanhando, que a vida ensina apanhando, né? Sim, Por isso que eu digo que tem muita coisa que a gente não aprende em casa, a vida ensina fora apanhando, mas com o objetivo é sempre o mesmo. Não, eu quero fazer diferente. sim. E eu digo direto, né? O mundo só é bom porque tem gente doida. É verdade. É verdade. O que E o seria do doido, mundo sem os e o loucos, doido né? conhece o outro. É verdade. É verdade. É, com relação à comparação aí, né? Obrigado. É uma honra. Com certeza é uma honra para qualquer pessoa no planeta ser comparado com Steve Jobs. Tem uma pessoa que eu lembro, de um amigo meu, que ele me chama de Jobs quando a gente faz alguns Tá vendo? trabalhos. Não é só eu. Tá vendo que não é só eu? Inclusive, mandar um abraço ao Ricardo Lago. Ricardo Lago, ele me falou um dia isso Eu também. conheço Você ele. conhece Ricardo Lago? Conheço, Ricardo conheço. Lago é de Natal, assim, a gente se conheceu lá em Natal, Lago tudo, Filmes. e Lago Filmes, Eu e aí acompanho. o Inclusive, escritório dele, tô doido pra conhecer aquela unidade móvel deles. nossa, é top. Ali é outro maluco, ali é É. louco, é outro louco Não, eu também, né? pensei, não, Você eu sabe. conheço faz tempo. É Assim, não louco, tenho é uma doido. amizade com ele, mas sei da Aham. história dele Não, e é tal. doido, é outro doido também. Ele chegava, ligava, ô Joab, vem aqui no meu escritório. Eu ia lá no estúdio dele, ele, pô, tô com uma ideia, fazer isso aí, o que que você acha? O cara é top e tal. E em épocas que eu também tava em ascensão e ele começou e ele voou, né? Tá aí hoje, tá onde tá. E ele me falou um dia, ele falou, caramba, velho, a gente trocando ideia sobre É isso, uma grande tecnologia, referência pra mim do audiovisual. ele é muito É. top. Então, em meio a ideias ali de projetos que a gente conversava, e a gente ia se conectando as coisas e tal. E ele falava, não, mas eu queria. Que é um diretor, é uma direção, né? Ele dá, então, João, mas é que eu queria isso, eu queria esse resultado com a iluminação, e o painel de LED eu queria isso e tal. E eu falava, é só fazer isso, é só fazer aquilo, e faz. Aí ele, cara, velho, tu é inteligente demais, pô. Tu é o Steve Jobs, não sei o quê. Aí, ô Jobs, não sei o quê. Ele brincava com isso. Então, ele vinha com a viagem e a gente viajava junto e eu ia dando solução, conseguindo solução. Por isso, por entender o porquê da coisa, não, eu acendeu a iluminação e vou apagar a iluminação. Mas conhecer no geral, né, de muita coisa. Então, ele é uma das pessoas, e mais acho que algumas, duas ou três outras pessoas tinham me falado isso, então, para mim é uma honra ter essa comparação, mas é isso que você falou mesmo, é uma inquietação que, não, aí vamos ali, aí aprende um pouco disso, aprende, e aí começou a se conectar uma coisa com a outra. Aí começou a conectar. No começo já muita coisa, né? De a tecnologia avançando e a gente no Nordeste, eu sou de Natal, morava em Natal, a gente não avançava. Mas eu estava estudando já. O produto não chegou, o equipamento não chegou aqui, mas eu estava estudando. Olhando, lendo manual, olhando referências no YouTube, que começou a parecer melhor o Google, o YouTube não era tão fácil de achar antes, né? Antigamente. Mas aí já foi, sei lá, 2010, 2011. Trabalhei em uma bandinha também local, mas sempre iluminação e painel de LED. Aí comecei a conseguir conectar iluminação com painel de LED, aí entrou o sistema de rede na iluminação, e rede é informática, eu gosto de informática, aí ia estudar um pouco para conseguir fazer essa conexão, aí comecei a aprender a fazer essa conexão, aí fita de LED você tem que ter um pouco de conhecimento de iluminação, um pouco de painel de LED e um pouco de eletrônica e um pouco de elétrica, enfim. Então, e tudo isso eu estudo. Então, aí você É vai muito conectando uma conectado uma coisa a coisa com outra. a outra, né? Muito conectado. Então, hoje, Até nos problemas, né? Que você tá com a fita de LED, até. ela estando funcionando, coisa. Eita, parou de funcionar isso aqui. Então, aí vai a faixa para a parte de eletrônica, O de conceito eletricidade. é o mesmo, É. São equipamentos diferentes, mas eu aplico cálculos ou, é, ao ver, eu consigo identificar um problema, é mais fácil enfim. Então são conhecimentos que começou a conectar. Aí começou a informática com a eletrônica, aí fazia uma solda, eu adoro ferramenta. Não tenho mais agora, em São Paulo, onde eu estou morando, não dá para ter uma ferramentaria na minha casa. Eu tinha quando eu morava em Mossoró, mas depois que eu saí de Natal. Mas lá em São Paulo eu tenho no meu estúdio, ao lado do meu estúdio eu tenho uma bancada de ferramentas, porque eu tenho a ideia e eu vou colocar a ideia em prática para testar. Eu vou testar. Eu sou um inspetor bugiganga, eu tô ali e falo, caramba,
E se eu pegasse um módulo de painel de LED e conectasse num sensor para Desperta quando... bugiganga, não, rapaz. Eu É, sou é, Jobs, eu sou Jobs. o Jobs. Aí eu vou lá na minha ferramentaria, na minha oficinazinha que tem lá no meu estúdio, em Ale Light, né? Eu represento a marca de uma importadora de equipamento de iluminação e painel de LED, e meu estúdio fica lá dentro. E eu tenho uma oficina lá dentro. E eu tenho um parque de diversões lá dentro, porque são 3 andares, 2 andares é o galpão da Ale Light. Painel de LED, iluminação, todo tipo de equipamento de iluminação, de mesa de iluminação, de processadora, tem tudo lá. E eu represento a Ale, eu represento a marca Ale Light e eu faço o que eu quiser lá no galpão. Joab, o que você precisar de pegar de equipamento, pega. Pode pegar, gato. Ô, gato, pode pegar aí. Gato, o que você precisar, pode pegar aí, pô. Quero o que mais? Se eu sem isso na mão, eu já vi numa evolução que eu queria estudar, aí, mas eu não tinha o equipamento, que eu morava em Natal. Eu não tinha muito conhecimento, mas se eu tivesse uma ideia, eu não podia colocar em prática que eu não tinha. Aí fui comprando uma ferramenta, um negocinho e tal. Agora eu moro em São Paulo. Eu estou a minutos da Santa Ifigênia, que eu encontro o que eu quiser. Eu estou dentro de um galpão que o dono falou. O que você precisar pegar aqui, você pega. Então, estou lá no meu estúdio, aí eu... E se eu pegar uma P3 e conectar numa P1? Sei lá. E se eu fizer isso? Quiser Fazer um isso? efeito Pronto. diferente. Eu saio, desço um andar, vou no galpão e escolho o equipamento. Qual é isso aqui? Que nem você tá no supermercado olhando as prateleiras e pegando e não precisar pagar. E Então, tecnologia hoje, assim, referência à China mesmo? Tô dizendo isso porque conecta ao que você está dizendo aí de você querer buscar inovar. sim. A China está dominando mesmo. A China, sim, a China tem muito produto de qualidade. A gente conhece o produto chinês aqui como um produto ruim e tal, porque Eu acho que isso mudou, né? Esse pensamento passado. É né? óbvio que tem em todo canto tem equipamento ruim. É igual uma fábrica de roupa. Exatamente. Santa Cruz de Capibaribe. Tem canto que tem roupa de baixa qualidade, que é para quem quer preço, Sim. preço de verdade. Tem para Pronto, a mesma todos os coisa é a China. públicos, Tem para né? todos os públicos. Mas também a Exatamente. mais alta tecnologia e inovação também tem, né? Eu tive lá o ano passado agora, né? Eu tive lá na China e eu já tinha essa visão, porque na internet eu vou muito na China. Pela internet eu vou muito na China, mas pessoalmente, presencialmente foi a primeira vez. Eu só comprovei comprovei o que eu pensava, que eles estavam muito à frente, e na verdade eu falei, na verdade eles nem estão à frente como eu pensei que eles estavam. Eles estão muito mais. Eles estão E além. ficou Então, impressionada. demais, demais. Com a qualidade das coisas, de tudo, de uma mesa dessa. Se você chegar num hotel, não um hotel chique, um hotel, um hotel. O Você chegar dia num a hotel, dia deles é diferente. é diferente. Aí você olha para essa mesa, você vê e fala, velho, esse material que construíram essa mesa É diferente. é diferente, é de qualidade. Não é um materialzinho vagabundo, não. Então, assim, e a cultura dos caras também, tudo. Então, assim, a tecnologia, eu já falava pra galera que a gente tá alguns anos atrasado, mas a gente tá um pouco mais desses anos atrasado Ó, com faz relação à China. tempo, para vocês terem ideia, falando de tecnologia, até hoje eu falo isso. Faz tempo, faz alguns anos que eu vi que dizendo que tem cidades na China que ninguém nem usa nem cartão de crédito nem dinheiro. É com scanner de retina. Onde eu tava, Mas vê, era faz quase anos que eu isso. vi isso. Onde eu tava era quase isso. Lá é o celular. É. O que você quiser fazer, você faz com o celular. Não, ele tem dinheiro e tem cartão de crédito, mas pouquíssimo usado. Onde eu tava lá a gente foi para Guangzhou e Shenzhen. Você pega o celular e eles têm o WeChat, que é tipo o WhatsApp. Mas o WeChat, na verdade, não é tipo WhatsApp, é universal. Você chega e passou numa bodega aqui, pega uma Coca-Cola e um salgado, chega no caixa, mulher, se tiver caixa, às vezes você que paga. Se tiver caixa, mulher, tchum, passou aqui os códigos de barra, tem um scanner virado para você, e aí e uma telinha, todo lugar. Aí passou lá, pai, 5, eu esqueci agora a moeda deles. 5 parará. Aí ele vai, abre o WeChat e aperta aqui, que eles têm um QR Code, é tipo um RG deles. Aperta o QR Code aqui, aí o leitor, aí já puxa o dinheiro da tua conta aqui, aí tu vai embora. É tudo muito rápido, não tem senha, não tem, deu tanto, quer troco, quer sacola, Pabuf. basicamente Eu ele acho que isso parecem também já está robôs. começando a ficar mais robótico, aqui Tá, também. parecem Que robôs. Eu cheguei a presenciar.
Nada, não tem você está aqui trabalhando e eu estou chegando para consumir. Então eu cheguei aqui, te dei aqui o que eu quero consumir, você passou, apareceu para mim, eu passei o celular, peguei o negócio e fui Não embora. precisa nem falar Não, nada. né? Tá bom. Aí vai andando na rua que é um do lado do outro aqui, parece literalmente um robô, eles parecem assim. Mas, claro, toda civilização tem seu defeito, tem suas qualidades e tal. Mas assim, mas é uma coisa que eu achei bem organizada. Eles são extremamente organizados. E é muita tecnologia e muita coisa de qualidade lá. No geral, não só de tecnologia, no geral, de tudo. O que foi que mais que te impressionou no seu ramo? Ah, no meu ramo, Sim, assim que, caraca, isso aqui não chegou no Brasil ainda, quando chegar vai ser massa. Tem alguma coisa assim que pressionou? dessa Ou de feira, novidade ou de qualidade? dessa feira que eu fui, é uma coisa simples que a gente pode ter aqui no Brasil, mas a gente prefere não fazer. E dá para fazer, e dá para ganhar dinheiro, dá para gastar pouco para fabricar, e dá para ficar uma entrega em eventos, aumentar o nível da entrega absurdamente. Então, o que me chamou a atenção não foi uma nova tecnologia, não foi. Se eu lembrar enquanto eu estiver explicando aqui de uma, Beleza. eu vou falar. Porque eu sei que foi uma viagem muito intensa Não, também, foi muita muita coisa. coisa. Com certeza tem alguma tecnologia assim, mas eu não estou lembrado de uma coisa muito fuderosa, digamos assim, lá em Natal fala assim, mas de uma coisa simples que a gente poderia ter aqui, mas que lá é muito top, que é uma empresa lá chamada SDP Light. É uma empresa que faz produtos de equipamentos de iluminação com fita de LED, com pixel, e são produtos de formatos diferentes, distintos. Tem um que é uns cubos, tem um que é uns quadradinhos aqui, e ele é pixel a pixel. Para quem trabalha com iluminação e com painel de LED vai entender o que eu estou falando. É um equipamento que ele tem 8 cubinhos pequenininhos aqui, que eles acendem. Só que não acende tudo de uma vez e apaga tudo de uma vez. Você tem um controle individual dos 8. Então, isso é um equipamento com 8 pixelzinhos desse. Se você tiver 10 equipamentos desse, são 80 lumináriazinhas que você controla. Com 10. Com 100, você tem 800. Então, você preenche um palco, faz cenários impressionantes e efeitos visuais muito top, utilizando coisas simples. E as viagens que eu tenho lá na minha oficina são esses equipamentos de fita de LED. Eu, por exemplo, fico viajando lá, mas eu sou só um para fazer 1 milhão de coisas. Então, eu estou tentando colocar tudo em ordem para ver se eu consigo tocar algum desses projetos meus, mas projetos de fita de LED, equipamentos de formatos diferentes de fita de LED. É um custo baixo para se fabricar, então você tem preço para vender, para não vender muito caro. O cliente que comprou consegue cobrar um valorzinho a mais, ou pelo menos ter um plus, um diferencial no evento. E aí vai sendo bom para todo mundo, melhor para todo mundo. Isso eu acho top. Eu sou fã número um. Eu gravei, eu fiz live lá e eu gravei também e postei no meu Instagram um negócio dessa empresa. Fiquei amigo do pessoal lá, troco ideia no chat com eles. E novidade, né? E novidade, para mim não é novidade, né? Para mim não é novidade. Esse equipamento, essa coisa em si, não. Isso é uma coisa que desde 2018 eu fabriquei o meu primeiro equipamento de pixel. Então, há 7 anos eu estudo e crio coisas de pixel. Só que, Joab, caramba, 7 anos fazendo isso, você não engrenou o negócio ainda para vender? Eu não faço só isso, não. Eu faço 1 milhão de coisas. Eu não foquei nisso. E são experiências minhas que eu vou testando e tal. Para você chegar num acabamento de profissional para poder chegar a vender um equipamento, não é fácil. Então, por mais que eu entenda da engenharia de software, de controle e tal, eu tenho que chegar numa estética bonita também. Aí nós estamos falando de vários viés aí, porque eu sempre digo, tem aquele você saber, você sabe, você aprende, você aperfeiçoa, você vive isso no dia a dia. Aí vamos lá pro outro lado da moeda, levar aquele que sabe. Aí que é outro profissional. Não, aqui envolve oratória, aqui envolve comunicação, aqui envolve você tá preocupado com o que o seu outro tá aprendendo ou não. Como foi essa fase de, peraí, eu aprendi, agora eu vou começar a replicar isso para outras pessoas? Eu, eu começou mais ou menos em 2014, 2015, eu comecei a perceber que
que eu falei, caramba, velho, é tão fácil, pô, é tão simples. Eu no meio de um monte de pessoas amigos, conhecidos de profissão, mas eu não via muito a evolução dos que estavam entrando, nem dos que já existiam no mercado. Eu com 3 anos, 4 anos de profissão, eu superava pessoas com 12 anos de profissão, no quesito entendimento, Tem uma conhecimento. palavra, eu não sei se foi Elon Musk que falou. Uma palavra para essas pessoas. Curiosidade. Curiosidade. E- Você é curioso, você foi escavacando, foi aprendendo, Curiosidade. continua pesquisando. Então, igual você disse, em pouco tempo ficou com mais bagagem de conhecimento do Sim, que gente que estava mais não. Por uma palavra. Curiosidade. exatamente. Então faz sentido, né? Curiosidade, não é porque Eu eu acho sou que foi uma super. frase de Elon Musk, se eu não me engano, que ele É, falou isso. mas eu acho que foi mesmo. Eu acho que foi dele mesmo. Se eu não me engano, foi. É. Mas é exatamente isso. Foi curiosidade, porque eu queria saber o porquê das coisas. Aí eu fui buscando o porquê. E é assim que. E eu sou autodidata. Então, aí eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade de me ensinar, de aprender. Porque existe o você saber aprender. Eu não. É estranho falando assim, mas existe o você saber aprender. Não é porque eu vou ler sobre DMX 512 que eu falei, pronto, agora eu sei sobre DMX 512. Existem as técnicas, as formas de você conseguir absorver o conhecimento. E eu sou desse jeito. Eu tinha curiosidade e ia entender o porquê. Aí no porquê, porque o cabo XLR manda sinal para iluminação. Aí quando eu ia estudar o porquê, nesse porquê, tinha vários porquês. Primeiro eu tinha que aprender todos esses porquês. Ah, primeiro eu tenho que entender fisicamente o que é um cabo XLR, que é um cabo que tem, enfim, uma proteção contra interferência, o que tal. Aí ele transmite dados já é informática, aí bits, bytes, 8 bits, o que é 8 bits, o que é 16 bits, tal, tal, tal. Então você tinha que aprender ali um pouco de programação, aí de informática. E aí você tinha que aprender também sobre a saída do universo DMX da mesa de iluminação. Aí para aprender o universo DMX, você tinha que aprender o canal DMX. Olha só, estava querendo aprender um negócio e eu Já estou levou tendo para que outra. aprender 8, 10 para poder entender muito bem esse negócio. Porque existe você entender esse negócio aqui por alto. E eu Por isso tenho que eu muita digo que o mundo coisa. só é bom porque tem gente doida. É só ter doido. Então, para entender isso aqui, existe entender superficialmente. Você pode só dar uma analisada por cima e falar, ah, não, eu entendo sobre ArtNet. E tem o profundo. E eu sempre vou no profundo. Eu vejo, quando eu começo a estudar, que ele diz, ah, não sei o que, o ArtNet é porque isso, e tem que. O cabo de rede. Aí eu, caramba, cabo de rede, por quê? Rodou, rodou e chegou em informática. Não, e não chegou, tá no meio ainda. Aí ao invés de eu continuar, eu falo, não, eu não vou continuar sem saber quais são os melhores cabos de rede, então, para essa situação, e quais são as diferenças das famílias do cabo de rede. Um exemplo, eu estou dando exemplo, tá, galera? Não eu estou só viajando aqui, para não ter que lembrar de um exemplo específico que aconteceu comigo, mas eu estou dando suposições aí. Então, cheguei, comecei a estudar. No meio do artigo, ele fala, o cabo de rede Cat5e. Eu falei, mas por que Cat5e? Então, eu vou entender o porquê. Eu vou entender qual a diferença do Cat5, Cat5e e Cat6. Aí, pum, comecei a estudar outra coisa. Cabo de rede. Aí, do cabo de rede, já aparecem as letras UDP, TCP, UTP. Qual a diferença? Por quê? O que significa cada letra? Aí, eu parei de estudar cabo de rede e fui estudar as letras. T é de não sei o quê, U é de o quê, não sei o quê, tal, 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 tal. Aí fui voltando pro cabo de rede, conheci mais um pouquinho, voltei para metade do caminho do que eu estava estudando originalmente. Aí eu falo, pronto, agora eu continuo. Aí eu continuo. Pum, parou na barreira, eu desmistifico o que está na frente as subcategorias, volto, continuo. E assim eu vou indo. Quando eu estou sem tempo, aí eu vou passando por cima, mas eu entendo que eu sei onde eu preciso buscar. Volta. Se eu tiver no meio, vou pular, também tá bom. Não vou aprender tudo isso aí, vou passar direto, vou passando direto. E a HD, né? E haja HD. Eu tenho uma pasta na nuvem chamada Estudos. Aí dentro dessa pasta tem subpastas: estudos iluminação, estudos LED, estudos fita de LED, estudos informática, estudo eletrônica, estudos inglês, estudos engenharia, estudos elétrica. Então, quando eu começo a estudar, que eu começo, foi para o cabo de rede. Eu já abro um Word ou um PowerPoint
e eu vou. A IA faz tudo isso, sabia? Mas nada paga, nada como nada é tão assertivo como você tá ali, lendo, estudando, praticando, vendo. Usa a IA também em conjunto. Mas não fala para a IA, IA, me explica o que é ArtNet, qual a diferença do não sei o que, tal, tal, tal. Ela vai te dar uma coisa superficial. E mesmo que ela te dê uma coisa completinha, você não estudou, você ainda está superficialmente ali. Então eu adentro ali. Então eu abro um Word, um PowerPoint e eu vou começando a estudar e vou tirando prints e vou escrevendo, fazendo anotações, tal, 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 e salvo como estudo, tal, tal, tal. Dentro da pasta redes, estudos, rede. Aí em estudos rede eu salvo lá como cabos de rede. Então, qualquer coisa que eu for estudar sobre rede, IP, aí eu, pum, salvo lá dentro da pasta de rede como estudo IP. E assim vou indo. Protocolos. Então, É muita coisinha. porque eu não, não Na tem como verdade lembrar de tudo, velho. é uma vida, né? A pessoa É, tem que é igual medicina. Você sabe um médico que não para de estudar sim, para um médico que quis o diploma. exatamente. É isso É a mesmo. mesma É coisa. exatamente a mesma coisa. E eu tava conversando com minha esposa sobre isso 2 dias antes de vir para cá. Sobre isso, de eu confiar, eu olhar para o médico, meio que confiar nele, no outro não. Então, mas tem tudo isso. É um avanço que você. Ah, me formei como médico. Tá, beleza. E aí? E por que você não estuda aí o que tem a ver, sei lá, o nervo que sai das costas, que tem a ver com, enfim, sabe? E o que pode, porque é assim que vai avançando, é como você falou, é os loucos. Se não tivesse os Principalmente. doidos, os curiosos, querendo saber os porquê, não tinha evolução em nada, né? E como foi essa etapa? Pronto, aí chegou a etapa de ensinar. Aí vamos lá para outra etapa. A etapa São José do Egito. Etapa São José Que é o do primeiro Egito. curso, você já fez em outro local, mas São José do Egito foi a primeira vez. É, São José do Agora nós vamos Egito. contar um pouquinho, chegar na história agora, que também vamos falar um pouquinho da parceria sua com os meninos, né? Com o Romário, com o Denilton, que inclusive eu já dei, aí, não, vamos ver tempo, mas estou intimado que eu tenho muita vontade de entrevistar os dois, assim, ó, de pegar os dois, assim, bem à Vixe, vontade. vai ser massa. Não, eu tenho muita vontade de fazer esse Esse programa, episódio eu não perco, não. Esse daí porque eu quero ver. eles têm muita história que, assim, que as pessoas precisam saber. Ah, sim, sim. Né? É, é, Eles têm as histórias literalmente dos bastidores, aham, né? Em tem. todos os sentidos. Então, assim, é muito bom. É por isso que eu digo, Joab, que foi a época que eu mais aprendi na vida, inclusive lá na TV Pajeú, que eu fui em torno de umas 150 entrevistas lá na TV Pajeú do Denilton, e sou muito grato a ele. Já falei, eu acho que eu tenho. Esse é o episódio 71, eu acho que dos 70, eu acho que uns 60 eu falei isso, né? Que Que foi uma da massa. época que eu mais aprendi na minha vida. Né, assim, então comecei a olhar diferente, fiquei apaixonado com a comunicação de uma forma de que tem vários viés de comunicação. Então fiquei apaixonado por comunicação. Então, e eu vejo que essa troca de conhecer, de escutar um ramo de atividade que assim, mesmo se eu não fazendo parte, mas o que é que eu trago isso? Para ver, eu já li escutando e vi que você parecia com outra pessoa. Aham, sim, Entendeu? Assim, sim. então, porque se identifica, o mundo só é bom porque tem gente doida mesmo. E eu quero muito, assim, entrevistar os meninos, vai ser uma honra muito grande, e eu tenho muito o que mostrar, o que falar, e são etapas e ainda tem muito pela frente, mas eu acho que esse tipo de pessoas é igual o Steve Jobs fazem. O mundo são feitos de pessoas que têm uma coragem diferente da maioria. Sim. Os desbravadores, né? É É, quem? exatamente. Aqui, por incrível que pareça, né, que é uma frase que ele fala, ó, mensagem é essa daqui, ó. 2 minutos e 48. Eu escuto isso todo dia. Caramba, velho. É Eu mesmo, acho que eu vou fonte entrar no histórico YouTube. aí. É, não, assim, eu escuto todo dia o filme, já assisti várias vezes, porque o que ele fala é de pessoas que pensam diferente, os meninos pensam diferente. A gente tava conversando aqui, né? A gente, você aqui em off, e eu tava começando a falar isso. Era o que eu ia justamente falar, então eu vou falar no ar aqui melhor agora. São duas pessoas que eu tenho orgulho de ver o crescimento. Eu não sou da cidade, eu não tenho contato direto todo dia, toda semana, todo mês. Vou estar mentindo se eu falar isso. Mas os contatos que a gente teve foram contatos reais mesmo, contato que a gente se conectou legal, massa, e foi alguns anos atrás. E eu lembro quando ainda era a TV Pajeú. Aí Romário, som Eu lembro de também. antes ainda, que era BDP Studio. Aí não, já não era mais da minha época. Não faz muito tempo que eu conheço eles. Mas
eu lembro, eu faço a comparação de quando eu conheci eles e de agora, quando eu cheguei aqui em São José do Egito. Na verdade, quando eu já vinha organizando isso com o Denilton e com o Romário, eu já vinha percebendo um profissionalismo, uma coisa mais. Não que eles fossem Diferente, né? amador antes, não que eles fossem, mas é como eu O nível também. de profissionalismo, né? O nível de profissionalismo, a amplitude que ele está dando na empresa, que tem os setores e que, sabe, enfim, a organização que ele, no geral, que ele está, é uma repaginação da empresa, ao meu ver, porque faz alguns anos que eu não via, fazia alguns anos que eu não via. Então, não acompanhei muito o processo. Mas, ao meu ver, a minha visão que eu tenho é que faz alguns, há poucos anos, mas eu lembro de como era e eu lembro de como está agora. E é um orgulho para mim ver isso, esse Essa diferença, crescimento. essa mudança, né? De detalhes, estou falando de E tá detalhes. fazendo isso na cidade e ele estar em outro treinamento. Estão em outros, ou seja, buscando mais Mais conhecimento. Dois ainda. Porque eu doidos, sei é que o dois doidos, coração pô. dele, eles estão lá, o cérebro tá lá aprendendo, mas o coração tá aqui. Você Que não eles queriam sabe. muito estar Você aqui. não sabe que a gente organizando, quando organizou tudo, tal que o Nenilton veio e falou, Joab, é na semana que a gente vai estar em São Paulo, eu não acredito. Eu falei, putz, e agora? Ele falou, Joab, vamos fazer mesmo assim. Você faz, eu vou deixar uma pessoa lá responsável, tal, tal, tal. Ficou o Wellington lá na produção geral. Mas ele falou, puta, não acredito. Eu acho que eu fiquei mais do que ele, que eu falei, cara, eu queria, pela estrutura que ele me entregou aqui, que a gente já vinha organizando, eu queria eles aqui, o Romário e Denilton, pra gente ir lá no curso, por mim, pela estrutura que eu recebi, e por eles, pela iniciativa que eles estão tomando e estão dando Por esse isso que eu digo passo que o aí coração dele de. está aqui, o É, cérebro tá lá não. aprendendo, Para eles mas eu acho que vai ter também mais outras oportunidades. a gente pode dar spoiler aí não, mas logo, logo. Mas vamos só resumir o que foi que teve nesse curso. Só resumir. Só para o Era pessoal que não participou ficar com começar a gostinho. ficar com gostinho e ao mesmo tempo os que foram, os que foram até perceberem que é uma etapa. Nós estamos falando Sim. agora, nós falamos várias etapas suas, serve de exemplo para todo mundo que faz parte de luz, LED e 3D, né? Projetos Aham, 3D, que é um projeto projeto, eu 3D. acho muito arretado também, acho muito amplo. Mas, igual você falou, aqui também da gente, você viu que tudo aqui foi etapa. Tudo Exatamente. foi etapa. E É eu sei assim, tudo na ponta da língua aqui de tudo, porque tudo passou por mim. exatamente. E eu gosto mesmo assim, de estar por dentro dessas etapas, sabe? Assim, eu Isso acho que ajuda muito também no a, a, crescimento, a- na evolução. exatamente. Então, para as pessoas entenderem como foi as etapas desse processo. No curso a gente abordou basicamente tudo que a galera sabe, mas na verdade a gente aprofundou, a gente explicou o porquê de tudo que eles fazem e explicamos mais um monte de coisas mais a gente falou sobre pixel, resolução, processadora, input, output, mapping. São 5 coisas só, mas foram 4 dias. Então, Intensos. intenso. Então são 5 coisas principais. Cada um tinha seu sub-assunto e sua. Então, só para a galera entender, é uma imersão no mundo do LED. É um, é um porquê. É uma resposta dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Porque eu configurei o meu painel de LED e ele não endereçou. Porque eu configurei meu painel de LED e tem um pedaço da imagem cortado. Porque eu apliquei o arquivo de reset, o arquivo RCG, e a minha placa não volta mais ao normal. Porque eu resetei de fábrica e não volta ao normal. Existe um Tudo é por porquê quê? para tudo. E o principal, painel de LED é matemática, é o slogan do meu treinamento. Os alunos, depois que acabam de participar, que finalizam o curso, porque eu fico falando, todos os dias eu falo, painel de LED é matemática, aí eu vou lá e provo para eles nas explicações. Ó, resolução, pixel. Galera, pixel e resolução. Essa é a chave. Então, no meu curso, o que você vai ver é imersão. O que foi passado nesses 4 dias foi uma imersão. Se eu for falar aqui, a gente vai passar o podcast inteiro eu falando só o que foi passado lá, só para você ter uma noção. Porque é muito profundo. É muito Desbravou profundo. mesmo. É desmistificando o mundo do LED. E eu tenho certeza que muita gente que estava lá no curso, eu só vi alguns spoilers, né? Mas eu acho que algumas pessoas que estavam lá estão entendendo LED de uma forma diferente, né? O intuito do curso é esse e eu falo Ter a minha outra visão em cima dessa palavrinha que é tão pequenininha, 3 letrinhas, LED. LED. Eu divulgo, é isso que eu divulgo quando eu divulgo os meus cursos, que você vai mudar completamente a sua visão sobre o mundo do LED. E são frases que eu ouço dos alunos quando acaba.
ouvi hoje também, inclusive, professor, você mudou a minha visão sobre o mundo do LED. Tá vendo Eu, que eu eu tava ouvi, certo? eu ouvi uma frase hoje que eu não tinha ouvido ainda, que foi, professor, tá errado chamar você de professor. Você tem que ser chamado de divisor de águas. Eita, isso é bom, né? Não, É o então, isso combustível. é muito gratificante, é o combustível. Ah, é o ego? É, pode ser. Pode ser que isso alimenta meu ego, mas é isso. Não é querer passar por cima de ninguém, querer ser melhor do que ninguém. É É olhar, o não, resultado. o dinheiro é bom, tá, não podemos ser hipócrita. Eu trabalho com isso, é o meu ganha-pão. Eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Mas depois que eu coloquei o dinheiro no bolso, eu posso chegar lá e soltar um monte de conhecimento. Ó, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, E aquilo não se preocupar com tanto com esse com feedback. resultado, com feedback, com resultado. Porque o dinheiro está no bolso, eu falo um monte de assunto que eu tenho para falar e vou embora. E aí? E o resultado depois? E esses 32 alunos vão falar o quê para os outros? Para as outras pessoas? Como é que eu vou fechar outras turmas? Então, Você tem isso eu no quero digital resultado. também? Se eu tenho No digital, curso online? não, eu tô montando o curso Bem-vindo ao online. contrato, seja bem-vindo a ela. Eu tô montando. É uma novela de 2 anos que vem sendo pedida. O pessoal do Instagram, vamos, lança online, lança online. Mas para falar a verdade, eu vou falar a verdade aqui agora, tá? Com exclusividade. O curso online não está montado ainda, porque a galera pede muito o curso online e tem pessoas que eu vou ministrar um curso próximo na região dele e ele fala, quando ele vê a divulgação no Instagram, vai ter em Recife, aí ele é de Recife, ou ele é 70 quilômetros de distância. Aí ele vê a divulgação e responde no meu history. Quando é que vai lançar o online? Aí eu, opa, Às vezes é até o vai costume demorar de um comprar pouco, e mas não da abre. onde você é? Não, eu sou daqui de 70 quilômetros de Recife e tal, mas aqui é melhor o online e tal. Não é melhor o online, gente. É, Para mim é melhor o online, porque é. o dinheiro vai só entrando. Eu não vou, depois que eu gravar, ó, é só ir vendendo, vendendo a qualquer momento. Eu não preciso toda hora que vender e ir lá na cidade ministrar 4 dias de curso. Para mim é melhor o online, mas para o cara é melhor o presencial, pelo menos os primeiros, a base. A nossa cultura é muito pobre de conhecimento. A nossa cultura é muito pobre de conhecimento. O cara não pensa que ele vai comprar um curso online e vai ficar por isso mesmo, não. Ele vai conseguir evoluir, não. Infelizmente, não. Ele precisa ter uma base muito forte. E o curso presencial, seja do que for, de LED, de luz, de culinária, de fazer um bolo, o presencial não tem nem comparação com o Já online. tirando dúvida na hora, é outra coisa. Você tira a dúvida na hora, você pergunta ao professor na hora, você vai conectando, você vai tendo uma linha de raciocínio. Então, eu não lancei o curso também por isso, mas ainda não está pronto. Eu estou começando a gravar, estava estruturando ele, vou começar a gravar agora. Na verdade, vou começar a gravar agora. E Oh, que pena. preparei todo o meu estúdio lá. O estúdio é top, graças a Deus. Eu estou com uma estrutura bem legal lá no meu estúdio. Então, vou começar a gravar lá. Não é um estúdio como o seu. Não, não chega nem perto também. Mas tem uma luzinha, tem um fundinho, tem um painel de LED, tem uns equipamentos para eu Se precisar alguma dica exemplificar e de tudo LED, eu te mais. ensino. Oh, com Eu certeza. brincando, não Chamo sei você no nada. WhatsApp. É, Mas é isso. Eu mas vou lançar o curso online, mas também não vai ser rápido, não. Vai levar um tempinho. e assim, Eu gosto do presencial, eu não sabia? sei, falando de LED, que LED para mim é visual, Sim. né? É visual, tô dizendo, porque eu não sei, entendo nada de parte técnica. Mas eu sou uma pessoa que, igual você gosta de tecnologia, e tudo que é tecnologia que chama a atenção, acha arretado. Sim. Eita, um carro novo que tem uma tecnologia, acha arretado. Acho um celular tal, eita, eu não vou jamais comprar todo celular que isso. Não, peraí, agora, eu acho que a vez que eu mais demorei foi agora com o celular. Eu Aham. tô pensando em trabalho. Mas assim, eu gosto de tecnologia, de entender de o que é que estão fazendo, tal, a cabeça do povo também. E falando de tecnologia, falando de LED, eu acho que era um desejo dos meninos, né, falando de Denilton e Romário. Eu não sei se você viu agora, no mês de novembro, teve o DVD aqui de Flávio Leandro. Aham. Eu, O que eles fizeram no eu vi palco lá no curso. relacionado à LED, o que eles fizeram no palco relacionado à LED, estrutura, óbvio, montaram um palco gigante e tal. Quando eu vi, eu não tinha visto isso no Brasil. Eu já fui em São João, Campina Grande, tal cidade, assim, várias festas de grande porte, Sim. né? Conhecidas nacionalmente e tal, já fui várias. Mas o que eles fizeram aqui, se eu não me engano, foi a Adele, né? Internacional.
que fez no show dela, que foi pegar um palco inteiro e cobrir ele Nossa. 100% de LED. Ali foi gigante aquela tela. Eu acho que foi. Eu acho que ali foi, é recorde eu não sei se mundial. foi a de Adele, que foi. Que inclusive foi a faz, Adele, faz acho que tipo foi. um S. Isso. É bem diferente. Assim, Eu não- foi algo muito eu não- inovador e eu foi não lembro o gigante. tamanho. Eu acho que bateu um recorde ali. Eu acho que é. Maior tela de LED de Mas show. os meninos trouxeram não pra lembro. cá essa ideia. Eu não sei Sim. se você viu que ficou Eu não algo. vi, então. Ficou algo fantástico. O palco inteiro, a frente inteira do palco ali, coberta por LED 100%. Né? Até a parte, a abertura do palco, onde fica os músicos, onde fica ali, eles colocaram na parte de trás do LED que se encaixaria, fizeram design. Então eu acho que isso para isso, que óbvio que a gente vai falar, mas assim, os meninos, eu acho que eles realizaram um sonho ali. Né, daquela estrutura, uma gravação do DVD, uma coisa que foi muito bem pensada. E o que foi mostrado, o LED está ali para mostrar algo. Sim. O que foi mostrado, eu acredito que agora você já tem clipes lançados, né? Até dá uma olhada Eu depois vou dar para uma dar uma olhada olhada. para ter a Mas referência assim, também. o que foi mostrado também envolve, porque eu acho que tem que ter uma preocupação de vocês. Espera aí, não vamos montar uma mega estrutura para um Pra evento, quê? vai mostrar o quê? Exatamente. E casou a ideia. Uhum. Eu acho que o que foi mostrado foi. Porque ficava todo mundo, você percebia. Eu dei algumas voltas, nós estávamos trabalhando mais nos bastidores, que estavam fazendo a cobertura dos bastidores, né? Entrevistas e tal. A gente não estava focando no palco, mas eu dei umas 2, 3 voltas ainda para falar com as pessoas e você via que estava todo mundo encantado com o que Bobeira. estava vendo. Que também tem que ter essa ligação muito importante, né? Sim. E foi aqui em São José? Foi aqui em São José do Egito, dia, se eu não me engano, foi 22 de novembro. É, Agora foi algo, na minha opinião, eu sei que há uma realização para isso, porque foi algo histórico, né? Eu não vi em nenhuma estrutura de show nacional. Eu não vi. Eu acho que por isso que eu estou dizendo que foi uma realização muito grande para eles, porque eu não vi, né? E ter isso em nossa cidade, São José do Egito, com um artista que estava evidenciando, dando evidência a pessoas daqui, homenageando pessoas que já se foram, homenageando pessoas em vida, tanto no palco como nas imagens. Sim. Eu achei algo extraordinário isso aí. Que eu legal. achei. Eu Por isso confesso que eu não vi, mas eu vou procurar sim, assim que e acabar você aqui eu que é já vou apaixonado olhar. por LED, veja. Veja, tem materiais também na rede social dos meninos, né? Da LED Pajeú, principalmente, e Romário Som, né? Mas vejam, tá disponível já no YouTube, já, inclusive, tem umas fotos lá maravilhosas, as capas. Foi a LTV. Olha As aí, capas ó. dos clipes e tal. Mas assim, foi Capa algo pra histórico. clipe, Elo TV. Mas Top. assim, foi algo histórico. Legal. Porque eu disse, rapaz, eu já fui em muito evento grande, eu gosto de ver palco. Eu gosto de ver Sim. palco. Eu lembro que no São João nós fizemos até uma enquete no Instagram da ela. Qual foi o palco mais bonito no São João? Aí colocamos, acho que foi Campina Grande, Petrolina, Caruaru e outra cidade. Um que tem um São João Grande. Eu tô lembrado dessas três. Mas assim, os palcos decorados, Aham. né? Aí bota o LED lá no cantinho estratégico. Mas é mais cenário do que LED. É mais cenário, muito mais cenário do que LED. Os meninos Aham. colocaram 100% LED. Top. Eu achei fantástico. Eu fiquei curioso. assim de frente do palco, o palco gigante, Aham. né? Se eu não me engano, foi. Deneto até falou, acho que foi 600 metros. 600 metros é muito LED. E principalmente Se eu para a não me engano, região. se eu não me engano. eu não- Não, mas assim, eu achei uma realização para os meninos mas pelo e que você foi tá para a falando, é cidade, muito, para a né? região e para o próprio Flávio Com Leandro. certeza, com certeza. Eu não vi ainda, mas pelo que você está descrevendo aí, com certeza para a região foi um marco histórico, se tratando do show business, né? De tecnologia e do show business, uma estrutura desse E eu tamanho que disse, você tá falando muita aí. gente vai copiar. Isso que eu tô dizendo. Foi tão Massa, bonito que que eu, a massa. nível nacional, tenho certeza que outros artistas vão querer, porque merece copiar. Agora tem que se Sim. preocupar muito com o que vai mostrar no LED. Tem. Não, sempre. E sempre. ele se preocupou muito, ele foi muito assertivo com o que Que apareceu. legal. Entendeu? Que massa. Eu acho que mais de. Eu não vou dar um número, porque eu não. Mas sem dúvida alguma, foi mais de 50 pessoas homenageadas. Imagina você fazer um DVD homenageando pessoas. Aham. Então, o LED, o que mostrava no LED, deu um brilho também Bem a mais. trabalhado, né? Uma Bem coisa bem trabalhado. trabalhada. A forma que foi. E foi com pinturas, cara. Imagina você fazer uma pintura
e você pegar essa pintura que foi feita à mão, transformar numa E imagem por e LED jogar num e jogar painelzão. num painel de LED. Então, Eu, assim, teve muitas coisinhas, né? aham. Muitas coisinhas, então foi algo histórico e eu tenho certeza que vai ter muita coisa nacional com essa referência que os meninos criaram aqui em São Ah, José eu do vou dar uma Egito. olhada assim. Eu vou dar uma olhada assim. Daqui pro aeroporto tem muito chão. Pegar o celular aqui, ó, vou só Pois pode olhar. olhar, foi É. lindo. E, Joab, quero agradecer, né, por ter aceitado nosso convite, estar aqui, lhe parabenizar, porque conheci você agora, mas só em você ter feito essa parceria com os meninos já deu para entender quem era Joab, né? Então é muito importante e de você estar dedicando a vida, levando conhecimento para as pessoas, um ramo que é tão bonito, um ramo que leva entretenimento, um ramo que tem sua importância, um entretenimento ao mesmo tempo leva uma mensagem, porque eu acredito que o mundo visual do painel de LED, do Pixel, igual você disse, é tudo interligado. Eu sou apaixonado por esse mundo, né? Eu tenho vontade de ir para Times Square só para chegar lá, ficar parado e olhando para todo aquele LED. Nossa, Que nossa. Denilton já fez isso, inclusive colocou a Já, eu propaganda da LED. vi. Da LED. Então, eu tenho vontade de ir para lá só para entender a forma, porque eu tenho vontade de fazer isso aqui. Aham. Eu tenho vontade de um dia fazer. Aqui, não, talvez até em outro local, mas eu tenho vontade, se Deus quiser permitir, nós vamos fazer isso, de ter algo mais visual nessa linha, nessa pegada. Vai chegar a hora, tudo no seu tempo, né? Sim, Até a hora com que eu quero certeza. atropelar demais as coisas e a Isso pessoa. aí. Mas serve de aprendizado. E de dizer essa importância, e mais do que tudo, que são muitas vidas que estão envolvidas, é um ramo de atividade que envolve muitas pessoas, movimenta a economia, e você está preocupado em essas pessoas estarem desenvolvendo, crescendo cada vez mais. O que aconteceu com você? Não, eu comecei carregando caixa, daqui a pouco eu estou ensinando pessoas a tecnologia que você ajudou a criar, que você criou, que você desenvolveu tech. Então isso é muito importante, lhe parabenizando e deixar para você finalizar com chave de ouro, fica à vontade, mas eu queria que você mandasse um recado para todos os alunos. Ah, Todos os ah, alunos que já passaram, que você já ensinou muita gente, mas vai ensinar muito mais. Se você pudesse dar um recado para todos eles, o que seria? são mais de 600 alunos aí, né, pelo Brasil, que passaram pelas minhas mãos, pelas minhas salas de aula. E, e eu acho que o conhecimento é o que vai elevar todo mundo, não é só o técnico, não, não é só os alunos, não. Mas eu falo isso para eles e vou repetir aqui, que você buscar conhecimento e evoluir não é só bom para você, é bom para todo mundo. É bom se você tem uma entrega melhor, se você for um auxiliar eu não tenho muito conhecimento de informática e não gosto muito de informática. Beleza, eu não sou muito habituado, não consigo. Mas se você for um bom auxiliar, você consegue ganhar um dinheirinho um pouco a mais, você consegue somar para uma entrega melhor. O técnico que estuda mais vai ter uma entrega melhor. O, uma hora vai chegar o aumento de salário seu, porque o seu contratante, o seu patrão, ele vai conseguir cobrar um pouquinho mais caro do cliente, porque a entrega dele já está um pouco melhor. O cliente, quando receber o orçamento do seu patrão, vai olhar o preço e vai falar: ah, legal, vou pagar. Pô, já não vai se preocupar, não vai querer pedir para baixar dinheiro, vai conseguir pagar melhor. Então é uma cadeia, é um ciclo, né? É uma cadeia realmente. O cliente vai pagar sem chorar muito, o seu patrão vai conseguir cobrar um pouco mais, vai conseguir te pagar um pouco mais, e assim a gente vai melhorando o mercado, e sem contar o resultado final, né? Eu estou falando aqui só de dinheiro e profissionalmente, mas o resultado final, audiovisual. Eu vejo muito, as minhas referências são a maioria de fora. É tudo Europa, Estados Unidos, América do Norte, né? Europa, Ásia. E aqui tem também, também tenho referências aqui. Mas lá o número de referências é muito maior do que o número de referências aqui, no geral. Então eu quero que tenha mais referência nossa, do Brasil aqui. Que o Brasil apareça mais mundialmente. Que se estampe uma página da MA Light, como estampou o. Putz, eu não lembro agora o nome, desculpa, um amigo meu lá de São Paulo, que trabalha na. É muita É informação. muita É, informação. Mas eu quero o Brasil estampando as páginas da MA Light, do Resolume, do Capture, do EasyWig. Eu quero projetos lá brasileiros, nacionais, aqui aparecendo lá para o mundo e a minha contribuição é essa. Além de ser uma profissão minha, eu tenho prazer sim de levar conhecimento. Estudo, não para de estudar, não. Estudem. Estudem, sempre, sempre, sempre tem que estudar. É isso. Acho que o meu recado é isso, estudem.
Olha, e o recado serve para todos nós da Elo, tá vendo, Matheusão? E é isso, inovar sempre, a gente precisa estudar. Eu vejo que a gente é um mercado muito amplo. É igual você chegou aqui, rapaz, se tu fizer isso, fizer aquilo. Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar buscando diferente, tem que ter essa curiosidade mesmo, tem que estar. Eu, assim, se passar alguns dias tranquilo, sem modificar nada, eu fico doidinho. Você viu que tá mudando quase tudo aqui. Tá Minha ficando mente é massa. desse jeito. E é porque, assim, eu queria as coisas mais aceleradas. É porque tudo que a gente vai fazer gasta muito dinheiro. Infelizmente, é que E nem eu. é o que limita muito pra gente, assim, eu digo ainda é a parte financeira, porque também não chegou a hora, tudo é investimento, é investimento, é investimento. Também não tenho assim limite. O povo, não, tu pretende investir. Não, não tem um limite. É isso. Vai ser a vida É inteira. isso Eu aí. acho que o projeto tem que ser. A gente tem que pensar em projetos em que a vida inteira seja investindo. Então, a Elo é isso, a gente imagina isso, porque a gente vê que dá para fazer para muitas pessoas e que a intenção da gente é essa, use as ferramentas, o que a gente conversou aqui, que impacte na vida de alguém e aquela pessoa entenda o que é que pode fazer no ramo da atividade dela, que pode ser Sim. na saúde, que pode ser na indústria, onde for, estude, faça diferente, leve esse conhecimento para outra pessoa. E isso vai propagando, eu acredito que é isso. E muita gente vai chamar doido, vai, né? Já me Principalmente chamaram aqui isso. muitas vezes. Rapaz, você é um doido. É. Assim, chega. E você é um doido mesmo. Não, É. e a pessoa dizer, eu digo, tá certo. É isso daí meio que. Quanto mais pessoas chamam de doido, É. mais no Tô no caminho caminho certo. certo. Tô É, no tô caminho certo. certo. É isso O aí. mundo só é bom porque tem gente doida. É isso mesmo. Verdade. Obrigado, Verdade. João, mais uma vez. Uma honra estar aqui conhecendo e entender todo esse processo. Vou acompanhar mais ainda agora nas redes sociais. Vai Sim. ser que muita gente vai estar seguindo agora, depois que assistir. Então segue, né? Aproveita e diz a rede social. @JB Digital Soluções. Tamo lá, tem um bonitão assim de uma foto assim, ó. Fundo verde. E segue lá, é isso. E uma frase que você falou só, passa o conhecimento pro outro também, tá? Eu sou professor, eu dependo disso, mas não custa não. Não vai me afetar e nem vai afetar você. Ensina o seu amigo do lado que não vai afetar você. Se você continuar estudando, não vai afetar você. Ajuda o cara, ajuda o povo. Bora, passa o conhecimento. Com certeza. Obrigado mais Beleza? uma vez. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Episódio 71 do Superação Podcast. O Superação é isso. Histórias, pessoas, projetos. Vamos aprender. Essa troca de experiência aqui, de poder estar tentando levar o melhor conteúdo para todos vocês, é isso, é aprendizado. Eu mesmo aprendi demais e ainda fico com aquele sentimento que aumenta a cobrança. Preciso aprender mais ainda. E mais que tudo, colocar em prática porque acaba envolvendo mais pessoas no projeto. Acredito que esse é o caminho. Para a honra e glória de Deus, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, aqui na Elo TV. Lembro a vocês, toda semana com muitas novidades, aproveitando também para agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros, Casa Shop Conceito, Guilas Pizzaria e Petiscaria, SolarTech Mob, lembrando São José do Egito, Eletroposto, né? Então você que tem carro elétrico, São José do Egito já vai ter eletroposto. Tecnologia chegando em todos os lugares. E Doces de Mel, adoçando a vida de milhares de pessoas no seu dia a dia. Então, obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Até a próxima.